Hoje estou trazendo aí uma pequena aula falando sobre a teoria e os critérios que nós devemos utilizar para analisarmos as mensagens que chegam até nós, trazidas da espiritualidade através dos nossos médiuns. Eu espero que essa pequena orientação possa ajudá-los onde quer que estejam, trabalhando em casas espíritas, em centros espíritas ou mesmo nas reuniões que possam ser diferentes das que nós estamos acostumados, mas esses critérios servem para qualquer local e para qualquer momento em que estamos entrando em contato com a espiritualidade. É muito comum nas reuniões mediúnicas nós recebermos mensagens através da psicografia ou da psicofonia, trazendo para nós instruções gerais sobre o mundo espiritual. Nesses casos, a identidade dos espíritos comunicantes não tem muita importância. O que importa é identificarmos se o ensino que eles estão trazendo, se as instruções ou orientações que eles estão trazendo são bons ou não. E o nome do espírito pouca importância tem diante desse quesito. O que precisamos atentar é se o espírito que traz a mensagem é bom ou mau, e, se possível, conseguir colocá-lo no grau da escala espírita em que ele possa se enquadrar. Essa conduta é que nos dará a medida da confiança que nós devemos dedicar ao espírito manifestante, independente do nome com o qual ele está se apresentando para nós. Os espíritos, em princípio, se nós formos observar atentamente, são desconhecidos e nós devemos analisar a sua linguagem, o seu estilo, as ideias que eles apresentam, se são instruídos, se são ignorantes, se eles são educados ou não, se eles são superficiais ou profundos, se eles são orgulhosos, se eles são frívolos, se eles são sérios ou levianos. Portanto, são inúmeros os aspectos que devem ser analisados diante de uma comunicação espiritual através da escrita, a psicografia, ou através da fala, a psicofonia. É necessário procurar conhecer o caráter do espírito, como nós procuraríamos conhecer o caráter de um homem ou de uma pessoa em nossa sociedade. Portanto, como regra invariável, nós podemos afirmar que a linguagem dos espíritos ela estará sempre em relação com o grau de elevação a que ele já chegou. Os espíritos realmente superiores não só dizem coisas boas, como também as dizem de uma forma isenta, de um modo absoluto e livre de qualquer trivialidade. Por melhor que seja a mensagem, se a mesma tiver uma única expressão, uma única palavra, denotando baixeza, isso já é um sinal inequívoco de inferioridade do espírito que está se comunicando. Se o conjunto da mensagem estiver cheio de grosseria, de palavras inconvenientes, mais forte é a razão para nós questionarmos a índole daquele espírito, para que nós possamos olhar com maior cuidado para ele. A linguagem, no entanto, sempre vai revelar a procedência do espírito, quer pelos pensamentos que ele exprime, quer pela forma como ele se comporta, quer pela forma como ele escreve ou fala. Se o espírito deseja nos iludir com uma superioridade que ele acredita ter, bastará que nós conversemos com ele por algum tempo para conseguir identificar quem realmente ele é. Portanto, é importante dar tempo ao espírito para que ele possa se comunicar várias vezes, não ser rejeitado logo de cara, para também auxiliá-lo e, ao mesmo tempo, aprender com ele. Espíritos elevados têm como atributos essenciais a bondade, a afabilidade, não manifestam sentimentos de ódio nem aos encarnados e nem a outros espíritos,
Eles lamentam as nossas fraquezas, eles criticam os nossos erros, mas sempre com uma moderação, sem fel, sem animosidade, sem agressividade. Espíritos verdadeiros, espíritos verdadeiramente bons querem o nosso bem e nos dizem coisas boas que nos elevam, que nos fortalecem. Tudo o que o Espírito falar, na sua linguagem, e refletir falta de bondade, de benignidade, já podemos ter certeza que não é um bom espírito. Existem espíritos com grande inteligência. O cuidado que nós temos que ter é não aceitar a inteligência que ele manifesta como um sinal de superioridade. Inteligência e moral nem sempre andam juntas. Um espírito de conhecimentos muito limitados pode ser um bom espírito afável, enquanto que um espírito inteligente e instruído pode ser um espírito inferior em moralidade e em agressividade. Portanto, qualquer que seja a confiança inspirada pelos espíritos que presidem os trabalhos em que nós estamos, nada nos impede de nós pesarmos, meditarmos, submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações recebidas, não deixar de pedir explicações necessárias para formarmos uma opinião segura, desde que um ponto pareça suspeitoso, duvidoso ou obscuro. Os espíritos superiores jamais se vangloriam, nem se orgulham do seu saber ou da posição que ocupam entre os outros. Os espíritos inferiores ou vulgares sempre vão refletir as paixões humanas. Qualquer palavra que ele fale que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, indica inferioridade e o embuste, se ele se apresentar com um nome respeitável e venerado que jamais falaria dessa forma. Nós não devemos julgar a qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. Nós precisamos sondar o seu íntimo, analisar as suas palavras, pesá-las friamente, maturamente e sem prevenção. A linguagem dos espíritos elevados, ela é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao conteúdo, ao fundo. Os pensamentos são os mesmos em qualquer tempo e em todo lugar. Sempre a benevolência, sempre falando e procurando proporcionar o bem. Podem, sim, ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que eles vão encontrar para se comunicar. Porém, jamais eles serão contraditórios. Se duas comunicações firmadas pelo mesmo espírito são contraditórias, uma das duas é evidentemente falsa, e a verdadeira será aquela que não desmente o caráter daquele personagem, daquele espírito. Por exemplo, duas comunicações assinadas com o nome de Joana de Ângeles, uma das quais propendendo para a união, para a caridade, para a fraternidade, e a outra pregando a discórdia, é muito fácil identificar quem é a verdadeira Joana de Ângeles. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Quando eles não sabem, eles calam e confessam a sua ignorância sobre aquilo. Os maus espíritos falam de tudo, com destemor, não se preocupam com a verdade. Portanto, toda heresia científica, notória, todo princípio que choque o bom senso, que aponte para uma fraude, desde que o espírito que se apresenta diz que é esclarecido, diz que é elevado, já dá para saber que ele está assim mistificando, tentando nos enganar. Os espíritos levianos predizem o futuro com muita facilidade. Falam de fatos materiais que muitas vezes não era para termos conhecimentos. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas por nós quando esse pressentimento é conveniente a nós. Eles nunca vão determinar datas
precisas. A previsão de qualquer acontecimento para uma determinada época, um determinado local, é indício claro de mistificação. Os espíritos superiores têm um estilo conciso, sem exclusão da poesia, das ideias, das expressões, são claros, eles se expressam de uma forma inteligível para todos, eles não exigem esforço para serem compreendidos. Eles têm a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Mas os espíritos inferiores, ou falsos sábios, ocultam-se sob o empolamento, sobre a ênfase, sobre o vazio de suas ideias. Eles usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de quererem parecer profundos e muito capazes. Os bons espíritos nunca ordenam, eles não se impõem, eles aconselham. Se nós não escutamos, eles se afastam. Mas os maus espíritos são imperiosos, eles dão ordens, eles querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Os bons espíritos não costumam fazer lisonjas. Eles aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Os maus exageram nos elogios, estimulam o orgulho e a vaidade. Eles pregam a humildade, mas ao mesmo tempo eles procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem eles desejam conquistar. Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma. Somente os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas e incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa, muito detalhada, é sinal certo de inferioridade e de fraude da parte daquele espírito que, embora esteja tomando um nome imponente, nada mais é do que um mistificador, um pseudo-sábio, alguém que queira